Olá, 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 boa tarde. Hoje estamos exclusivamente no Instagram. Hoje não tem YouTube, hoje só Instagram. Boa tarde para todas vocês. Não se preocupem quem gosta de assistir no YouTube, que assim que terminar aqui, a gente já começa a subir o vídeo lá no YouTube, para vocês poderem rever por lá também. Sejam todas bem-vindas. Oi, Rosimar. Oi, Solange. Boa tarde, sejam bem-vindas. Joelma, boa tarde, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. Terça-feira, ontem estava um frio do caramba aqui, choveu e fez frio, 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 e hoje está um calorzinho. Aí a gente fica tudo gripado. Caroline, boa tarde, seja bem-vinda. Rosimar de Parnarama. Rosimar, eu gosto de assistir no YouTube, né, Rosimar? Hoje não tem YouTube. Jocinélia, boa tarde, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas ao nosso aquecimento para a Semana Amigurumi 10X, um evento totalmente online e gratuito, onde eu te ensino a fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi. A Semana Amigurumi 10X já vai acontecer na próxima semana, dos dias 8 ao dia 14 de julho. E para você se inscrever, assim que terminar a live, é só ir lá no meu perfil, clicar no link que está na minha bio e fazer a sua inscrição. A inscrição é muito simples, clicou no link da bio, você vai para uma página que vai pedir seu nome e seu e-mail, colocou o nome e o e-mail, vai aparecer um botão para você fazer parte do grupo do WhatsApp. Muito importante estar no grupo do WhatsApp, porque é lá que a gente vai mandar o material e os avisos a respeito do evento. E também muito importante que depois vocês vão no e-mail de vocês para responder a pesquisa que vocês vão receber por lá. Pesquisinha bem tranquila, 2 minutinhos vocês resolvem esse assunto, porque só quem responder a pesquisa vai receber no final do evento um presente especial que a gente vai enviar para vocês, tá bom? Eu sou Patrícia, eu sou artesã e mentora de artesãs, criadora do método Amigurumi 10X. Oi, Lídia! Artes Goedert, boa tarde, seja bem-vinda. Mãos e Crochê, boa tarde, seja bem-vinda. Tatiane, Beth de Ipatinga, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. Gente, na live de hoje eu vou te tirar a ideia, objetivo, propósito da live de hoje é te tirar de dentro da caixinha e te dar um binóculo aqui, ó, para te ajudar a enxergar oportunidades que a maioria das amigurumeiras não vê. Topa vir comigo nessa aventura? Já manda aí nos comentários se você está disposta a abrir os olhos para aquilo que a maioria das amigurumeiras não vê e que são grandes oportunidades, principalmente de diferenciação no mercado. Antes a gente começar, para não perder o costume, senta o dedo no coração. Se você não segue o perfil, já segue o perfil, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente posta por aqui. E se você quiser ser avisada sempre em primeiríssima mão de tudo que a gente posta depois que terminar a live, vai no meu perfil, do lado do meu nome tem um sininho, clica no sininho e ativa todas as notificações ali, porque daí tudo que a gente postar aqui o Instagram vai te avisar em primeiríssima mão, tá? Engaja, gente, engaja com os conteúdos, engaja nas lives, conversa, curte, compartilha. Por quê? Porque isso é importante para você treinar o seu algoritmo do Instagram. Para o seu algoritmo do Instagram entender o que você gosta, quais são as suas preferências, o que é relevante para você, quais são os assuntos que você gosta de conversar. E aí, sempre que a gente trouxer alguma novidade, ele vai te avisar em primeira mão, você vai saber primeiro do que as outras, primeiro do que a sua concorrente. Essa já é uma estratégia de diferenciação. Você ter acesso à informação antes das outras ali para conseguir se destacar no mercado. Elisa, boa tarde. Dulce, boa tarde. Regina, boa tarde. Edivaldo, boa tarde. Beleza, meu povo? Cadê o coração? Não tô vendo subir coração, não. Senta o dedo nesse coração com força aí. Como diz o povo lá da comédia, lá, os humoristas, o dedo não vai cair. Manda o dedo nesse coração aí, bora curtir a live pro Instagram, chamar mais gente para vir participar aqui com a gente. Bora lá então, meu povo. Júlia, boa tarde. Cel Ferrer, boa tarde. Eliana, sejam todas bem-vindas. Meus amores, quando a gente fala de amigurumi ou quando a gente fala de boneca,
automaticamente, quando você fala assim, amigurumi boneca, automaticamente, instantâneo, vem na nossa cabeça o universo infantil. A primeira coisa que a gente lembra é do universo infantil. E aqui vai desde quando a criança nasce, desde a maternidade ali, até 6 anos de idade, 10 anos de idade mais ou menos ali, que é a primeira, segunda infância, terceira infância ali, e a parte de maternidade. Então é a primeira coisa que a gente pensa. Falou amigurumi, falou boneca, você já pensa em criança, você já pensa no universo infantil. E por que é tão automático assim essa referência? Por que é tão automática assim essa associação? A gente associar amigurumi boneca com o universo infantil. Porque o nosso cérebro, gente, ele economiza energia. Ele não gasta energia à toa. O nosso cérebro, ele existe e ele trabalha para a nossa sobrevivência, nada mais que isso. Ele não gosta quando a gente fica inventando moda demais. Então, ele trabalha para isso, ele trabalha no básico, ele trabalha sussa ali. Então, ele economiza energia, ele não gasta energia com qualquer coisa. E aí, o que acontece? A tendência é que ele sempre vá para o caminho que é mais óbvio, que é mais visível. Ele não vai fazer você pensar muito. Para o seu cérebro pensar, para o seu cérebro fazer análises ali, reflexões, você tem que dar uma cutucadinha nele, você tem que provocar ele um pouquinho ali, para ele começar a funcionar de um jeito diferente, fora do óbvio, fora do comum, tá? Do lugar comum. Então, automaticamente, ele sempre vai fazer com que a gente associe umas coisas às outras de forma óbvia. Então, falou boneca, falou amigurumi, a gente já pensa brinquedo, a gente já pensa criança, a gente já pensa universo infantil. Vogueiga, boa tarde, seja bem-vinda. Beleza? E aí, o que acontece? Por um lado, isso é bom, porque o cérebro economiza uma energiazinha ali, que você pode usar para uma outra coisa, você não precisa ficar pensando muito. Por outro, é péssimo. Por que é péssimo? Porque no contexto profissional, quando a gente fala de artesanato como uma profissão, quando a gente fala de amigurumi como uma forma de empreender, isso acaba sendo muito ruim. Por quê? Porque o cérebro acaba fazendo com que todo mundo faça a mesma coisa do mesmo jeito. Por isso que a gente vê, quando a gente vai olhar a nossa concorrência, a gente vai olhar outras amigurumeiras, é sempre tudo igual, sempre do mesmo jeito. Não tem diferenciação. É tudo a mesma coisa. Parece que até as cores se repetem. Nem a cor o pessoal varia muito. Por causa disso, porque existe essa tendência do nosso cérebro de economizar energia, então a gente vai por um caminho que a gente muitas vezes acha que é mais fácil, é mais simples e pode até ser num primeiro momento, mas dificulta muito a sua vida lá na frente. Tá? Porque assim, você vai fazer o que é mais fácil, que é o que todo mundo tá fazendo, você vai seguir o bonde, vou seguir o bonde, vou fazer o que todo mundo tá fazendo, vou ficar inventando moda demais não, e tal, tá bom, tá sossegado, tá tranquilo, e vai e faz, tá? Ficou fácil. Só que daí, e depois que todo mundo fizer e tiver pronto e lançar no mercado? A dificuldade que vai ser você conseguir se diferenciar e provar para o seu cliente que você é melhor do que aquela concorrente A ou do que aquela concorrente B. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, a Júlia falou que está travando para ela. Lídia, me dá um feedback aí, como é que tá para você. E as outras meninas também, me falem como é que tá para vocês. Aí o que acontece, gente? Esse tipo de comportamento geral, que não é uma coisa assim intencional, acaba sendo uma coisa quase que inconsciente, faz com que exista uma alta concorrência, uma dificuldade de diferenciação e pouco lucro, muito pouco lucro. Por quê? Porque existe uma lei, gente, essa lei, eu acho que é desde o tempo lá dos gregos, a Júlia falou que agora tá ok para ela. Essa lei é desde o tempo lá dos gregos, desde que se começou a comercializar coisas. Cláudia falou que tá bom, então beleza, vamos embora. Desde que começou a existir o comércio das coisas, que é o seguinte, é a lei da oferta e da procura no mercado. Que lei que é essa? Quanto mais tem daquele produto específico no mercado em geral, quanto mais aquele produto está disponível, menor é o preço dele. Por quê? Porque tem muito. Ele não é escasso.
Então, a pessoa que quer comprar, vamos supor, boneca. A pessoa vai lá, pega um modelo de boneca, uma carinha ali, uma receita de boneca, vai lá e todo mundo faz a mesma receita de boneca. Todo mundo faz aquela mesma bonequinha ali, porque viu, achou bonitinho, apareceu no Instagram, a artesã disponibilizou a receita ali, vai lá e todo mundo faz o mesmo tipinho de boneca. Aí o que acontece? Fica aquele monte de boneca igual no mercado. Muitas vezes tem artesã que disponibiliza até a foto. Fala, antes de você fazer a sua boneca, você pode oferecer ela por encomenda e eu disponibilizo a minha foto aqui para você divulgar. Então aí fica a foto da artesã, não é nem a foto da artesã dona da receita, né? Fica a foto dela ali naquele monte de postagem que torna as coisas mais iguais ainda. Você fala, não, é mais fácil. Eu já pego a foto dela, já pego a receita, já faço certinho ali do jeito que tá falando e tá tudo tranquilo. Só que daí fica tudo igual. O que vai fazer o seu cliente preferir comprar de você em vez de comprar da Ana? Por que ele vai querer comprar de você? A foto é a mesma, o produto é o mesmo, é tudo igualzinho, tudo a mesma coisa. Então, muitas vezes, o que acontece? O que define, faz o cliente decidir ali pela compra, muitas vezes é a questão do preço. É aí que a gente chora, fala assim, tem artesã que está fazendo muito mais barato, tem artesã que desvaloriza o trabalho, que desvaloriza a profissão, porque vende a preço de banana, tem artesã que quer ganhar pedido a todo custo, é concorrente desleal, vai lá e joga o preço lá para baixo, e vai ter mesmo, gente, vai ter mesmo. Se você faz o produto como banana, automaticamente ele vai ter preço de banana. Agora, se você quer fazer um produto que não tenha preço de banana, você tem que fazer um produto que seja diferenciado. E como que você vai conseguir isso? O segredo, gente, é você olhar para o outro lado. Se tá todo mundo olhando para cá, olha para o outro lado em busca de oportunidades. Tá todo mundo olhando para cá. Agora tá todo mundo na vibe do Divertidamente. Eu já falei isso para vocês aqui, já tá aparecendo, já vai aparecer por um tempo um monte de Divertidamente. Então tá todo mundo olhando para cá. Olha para lá, olha para o outro lado para tentar achar oportunidades que essa concorrência sua que está ocupada olhando para cá não está conseguindo ver e está deixando passar batido. Ok, muito subjetivo isso, Paty. Entendi que eu tenho que fazer diferente da minha concorrência, só que eu não entendi exatamente isso que você falou, que eu tenho que olhar para outro lado. Que lado que eu vou olhar? O que eu vou ver lá? Primeira coisa, você tem que começar a treinar o seu olhar e a treinar o seu comportamento para você ser mais cientista dentro do seu artesanato. O que é ser cientista? É você começar a pesquisar, se preocupar em pesquisar, em olhar mais de perto, em botar uma lupinha ali, para tentar enxergar mais de perto as coisas. Por quê? Porque a maioria da sua concorrência não faz isso. Eles sempre vão estar nesse bonde da mesmice. Entendeu? Oi, Lucimar, de Uberlândia, Minas Gerais. Boa tarde, seja bem-vinda. A Mari falou que vai participar das lives, das aulas. Muito bem, Mari, seja bem-vinda. Beleza, o que o cientista faz? O cientista vai no detalhe, ele bota no microscópio, ele anota no papel, ele pergunta. Então, vocês têm que começar a criar esse hábito aí dentro do ateliê de vocês. O que vocês vão começar a pesquisar? O que vocês vão começar a ter essa preocupação de olhar mais de perto? Primeira coisa, o comportamento do seu cliente. Como que o seu cliente se comporta com relação ao processo de venda. A gente já sabe, já falei para vocês em outras aulas, o seguinte, o produto que mais vende é aquele produto que ou resolve um problema do seu cliente ou satisfaz um desejo dele. Fato. Isso não é só amigurumi, não é só crochê não, tá, gente? Isso é chocolate, isso é panela, isso é garfo, qualquer produto. Resolveu um problema do cliente ou satisfez um desejo dele ou ajudou ele a chegar mais perto do desejo dele, é um produto que tem
alto potencial de venda, tá? Então essa é a primeira coisa. E aí quando você vai fazer essa pesquisa, você vai olhar o seu cliente na lupa ali ou no microscópio, você tem que se preocupar em tentar entender quais são esses desejos que seu cliente tem e quais são os problemas que ele tem no dia a dia dele. Ah, mas como que eu vou saber o problema que a minha cliente tem? Gente, tem alguns problemas que eles são padrão. Eles são padrão de nicho. Eu já citei para vocês aqui, por exemplo, do nicho de maternidade. Então, tem problemas que são padrão do nicho de maternidade. Quais são esses problemas? Dificuldade de amamentação. Ah, não, mas eu amamentei tão fácil. Não estou falando de você, eu estou falando da sua cliente. Tá? A maioria das mulheres hoje em dia tem muita dificuldade para amamentar. A maioria das mulheres. Então, dificuldade para amamentar, dentinho de bebê nascendo, que deixa o bebê enjoadinho, cólica, que deixa o bebê dolorido ali com dor, chorando, sofrendo, resfriados, pequenos resfriados, gripezinhos dos bebês, desenvolvimento. Aí já entra na questão do desejo, né? A mãe, qual que é o desejo da mãe? A mãe deseja que o filho nasça perfeitinho, bonitinho, com todos os dedinhos na mão, tudo certinho. É um grande desejo de todas as mães. E outro desejo é que ele se desenvolva de forma saudável. Então a mãe quer que ele tenha os estímulos ali e que ele vá se desenvolvendo no decorrer do tempo ali, até completar um aninho, da forma mais saudável possível e depois disso também, porque daí a gente já entra no nicho infantil. Mas a mãe quer que ele ande no tempo certo, ela quer que ele role no tempo certo, ela quer que ele engatinhe no tempo certo. Então, tudo isso é desejo. Vocês estão entendendo que não é difícil? É só você sentar e pensar um pouquinho e tentar se colocar no lugar do seu cliente, no lugar do seu público, tá? Quando eu falo cliente, gente, eu não tô falando da Joana que compra sempre de você, não. Você tem que tentar montar um padrão de cliente. Você tem que tentar entender o que é o cliente do nicho e tentar montar um padrão de comportamento. Essas informações que eu dei para vocês aqui agora a respeito de problemas e desejos de mães do nicho de maternidade, elas são um padrão. É óbvio que vão ter mães que não vão ter problema com a amamentação, é óbvio que vão ter bebês que vão passar pela fase da cólica sem às vezes nem ter cólica, sempre vai ter um desvio do padrão, um ou outro ali que vão sair desse padrão que a gente coloca, mas esse padrão ele existe porque 70%, 80% das pessoas vão repetir esse comportamento. E ele serve de referência para a gente na hora que a gente vai pensar o nosso produto, porque a gente vai simplesmente encaixar um produto ali, tá? Aí o que você tem que fazer? Beleza, você estabeleceu o padrão do seu cliente, anotou direitinho ali quais são as preferências, os desejos, os problemas, etc., para você depois alinhar o seu produto. Só que esse comportamento do cliente, ele não é estático, ele não é parado, ele não é engessado, ele é mutante e ele varia de acordo com determinadas situações, com determinadas, tanto situações ambientais como da pessoa mesma. Então, por exemplo, essas mães, agora vou falar do nicho infantil, né, mais do que o de maternidade, mas nicho infantil, vou dar um exemplo para vocês, porque é o meu nicho, né, então eu tô bem habituada com esse público. Então, assim, o nicho infantil, qual que é a vida da criança? A criança acorda, toma ali o cafezinho da manhã dela e tal, a mãe bota no carro, leva para a escola, leva para a creche, e a criança passa o dia ali na escola, belezinha, de boa, quando chega de tarde a mãe busca, aí a tardezinha e à noite ela tá em casa com as atividades de casa. Só que aí, e até aí tudo bem, a mãe tinha uma lista de desejos, tinha uma lista de problemas dentro dessa rotina padrão, que é quase a rotina de todo mundo que tem filhos pequenos. Beleza, ok, um ou outro compromisso ali, um judô, uma natação, um balé e etc e tal, mas é o padrão de comportamento e de rotina. Aí o que aconteceu? Há uns anos atrás, infelizmente, nós passamos por uma pandemia. E quando a gente estava vivendo a situação da pandemia, o que aconteceu? Aconteceu uma quebra e uma mudança 100% dessa rotina. Essa mãe que deixava o filho na escola ou na creche para ir trabalhar, agora estava trabalhando em casa e precisava se concentrar, precisava conseguir atender a demanda do trabalho ali de forma eficiente, né? Porque o trabalho exige uma eficiência da gente.
Em contrapartida, do outro lado, aquela criança que passava o dia na escola, fazendo as atividades da escola ou as atividades extraclasse dela, o que aconteceu? Ela estava dentro de casa. Então surgiu um novo problema para essa mãe. Surgiu um novo problema em decorrência dessa emergência que foi a pandemia. Que outro problema que era esse? Ela tinha que arrumar formas de distrair, de entreter essa criança em casa, que não fosse necessariamente telas, né? Porque telas a gente sabe que são nocivas. Entreter essa criança em casa para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir render no home office dela. Então aí, quem trabalha no nicho infantil, quem atua dentro do mercado do nicho infantil, foi uma oportunidade. Se a pessoa estava atenta para esse tipo de mudança repentina de rotina de comportamento, foi uma grande oportunidade. Para quê? Era só ela bolar, ela pensar um produto ali que automaticamente suprisse essa demanda. Então, por exemplo, se a gente for pensar nas nossas bonecas, como que a gente faria? Eu faço boneca personalizada no meu dia a dia, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tô tendo encomenda todo mês, tô tendo minha renda extra, minha renda principal, tô de boa na lagoa. De repente, apareceu uma situação como a pandemia, se eu tô ligada no lance, tô entendendo que essa mãe agora ela tem uma outra necessidade, que é essa necessidade do entretenimento, o que eu faço? Eu pego a minha boneca e torno ela pedagógica ou torno ela interativa o suficiente para entreter essa criança. E isso é possível quando você consegue fazer esse tipo de personalização na sua boneca. Quando você consegue ver essa necessidade e trazer para a boneca tudo o que precisa para poder resolver esse tipo de problema. E é simples e é totalmente, puramente possível. Então, vocês estão entendendo? Vocês têm que ter uma noção do comportamento do cliente de vocês, uma noção da rotina do cliente de vocês, para vocês entenderem desejo e problema, e em contrapartida, vocês têm que estar acompanhando isso de perto. Porque a qualquer momento pode ser que tudo isso mude, e nessa mudança, que parece ser ruim, acaba aparecendo uma oportunidade. Tá? Não tô falando que pandemia foi oportunidade, não tô falando que pandemia foi boa, só usei de exemplo, tá? Eu tô dizendo que assim, às vezes a mudança na rotina, às vezes a mudança no comportamento pode acender uma luz de oportunidade ali para você, que pode ser bem bacana, pode às vezes ser o diferencial aí até na sua carreira como artesã, como amigurumeira. Outro comportamento que a gente precisa estar sempre de olho com a nossa lupinha ali, o comportamento do mercado em geral. As bonecas artesanais de hoje não são mais como eram antigamente, não são definitivamente. Por quê? Porque hoje a gente tem novas tecnologias, a gente tem novos materiais que acabam transformando aquelas bonecas de antigamente em novas peças, em novas bonecas, com uma outra característica, com outras funcionalidades. Então a gente tem que estar de olho nisso. Tá aparecendo coisa nova, tem material novo aparecendo aí, bora ver, bora testar. Não vamos fechar o olho para essas coisas, não. Mas tá muito caro. Gente, eu não esqueço, eu sempre cito esse exemplo para vocês, porque eu acho um absurdo quando a artesã pensa dessa forma. Acho um absurdo dos absurdos, tá? Primeira coisa, quem tá comigo já há um tempo conhece a história da Louca do Armarinho. A história da Louca do Armarinho é a seguinte, é um personagem que a gente tem aqui no perfil, que eu sempre comento com as meninas, que é aquela artesã maluca que vai lá no armarinho para comprar um novelo de amigurume e sai de lá com 10 sacolas, tá? Com um monte de agulha, com agulha de crochê tailandês, com agulha de tricô asiático, sei lá, porque viu lá, nossa, que interessante, que legal, eu vou levar isso aqui tudo, porque uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou usar, tá limpo, pedaço de pano e feltro, aquela coisa errada toda. Então, essa é a louca do armarinho, é aquela que vai no armarinho fazer compra com um propósito, chega lá, ela esquece o propósito dela, esquece o objetivo e fica ali sem rumo, que nem uma doida, enchendo a cesta ali e comprando um monte de coisa. Então, assim, a louca do armarinho, ela tem que ficar presa na camisa de força amarrada, lá dentro da casa dela, de preferência dentro do guarda-roupa trancado, tá? Ela não pode ir no armarinho
porque ela não tem controle, ela não tem autocontrole, tá bom? Então, prendam sempre a louca do armarinho que habita dentro de vocês em casa antes de ir no armarinho, tá bom? Só que existe o... Regina falou que ela é a louca do armarinho, tá? Você já viu a dica, né, Regina? Amarra ela. Se você tiver que ir no armarinho repor algum material, alguma coisa ali, você amarra ela, deixar bem amarradinha assim, põe ela dentro do guarda-roupa, tranca com a chave e vai. Na hora que você voltar no armarinho, você pode soltar ela de novo, tá? Porque daí ela já não tá oferecendo grandes ameaças, tá bom? Seguinte, beleza, você não pode ser a louca do armarinho, só que você pode ser a pesquisadora, a cientista do armarinho. O que é a cientista do armarinho? Quando você for no seu armarinho com a sua listinha de compra organizada, pensadinha, focada no que você foi comprar, nada impede que você dê uma olhadinha e presta atenção, segura essa louca do armarinho, é uma olhadinha, é você olhar em volta ali, esticar o olhinho nas prateleiras para ver as novidades, para ver o que tem de diferente ali, e se por acaso existir uma novidade que tem a ver com o seu nicho, tem a ver com a sua técnica, tem a ver com o seu produto e você acha que vai agregar de verdade, sem ser desculpa que você inventa para sua cabeça, para a louca do armarinho desabrochar de dentro de você, eu acho super válido você investir, tá? Acho super válido você investir. Um exemplo é a roupinha do Pequeno Príncipe, ele tá aqui, ó, vocês estão vendo ele aqui? Essa roupinha dele, quando eu fui em São Paulo, eu queria muito fazer uma coisa assim, uma roupinha diferenciada, eu não queria seguir tal qual a estética dele, do personagem, e queria fazer uma roupinha diferenciada, mas não queria fugir muito da paleta de cores dele. Aí o que acontece? Estava lá em São Paulo, fui lá para comprar umas outras coisas lá num armarinho lá, comprei o que eu tinha que comprar. Na hora que eu estava na fila para pagar, tava eu e o Lourenço estava comigo. Tava na fila para pagar, povo de armarinho, gente, povo de armarinho é um povo que assim, para ir pro céu, eles vão ter que ajoelhar muito no milho, porque o povo danado, eles sempre colocam no caminho final, na reta final da gente ali, ó, quando você tá na fila para pagar, eles põem aqueles produtos mais incríveis ali, as tais das novidades maravilhosas que a gente não resiste, eles colocam bem ali, é igual o povo de supermercado, né, que coloca doce, bala, salgadinha, aquelas coisas salgadinha no nível da criança, que você vem com a criança no carrinho assim, a criança já vai passando a mão, assim, ela vai passando a mão assim, ó, no corredor, pegando tudo quanto é fine, que ela vai vendo na frente. Então, é bem isso aí a estratégia de marketing, de layout de loja. Aí eu vi essa lã, e a lã tava lá, e tava bem na cor que eu queria, que eram os tons ali de azul, com verde, com dourado, sabe? Bem o tomzinho que eu queria. Aí eu peguei e falei pro Lourenço, Lourenço, corre ali, mamãe tá aqui na fila, corre ali naquele prateleira ali, e pega um novelo para mim daquela cor ali, ó, daquela que eu tô te apontando. Pega só um novelo para mim. Deixa eu ver essa lã. Aí eu queria ver, eu ia pesquisar, olhar a lã, qual é que é da lã. Na hora que eu peguei na mão, que eu senti a textura dela, que eu vi ela de perto, vi o brilho que ela tinha e tal, eu falei, meu, vai dar certinho. E eu comprei ela exatamente com esse propósito. Eu queria a roupa do Pequeno Príncipe e a roupa do Pequeno Príncipe eu fiz. Ela não tá lá em casa, gastei um novelo. Ela não tá lá em casa, guardada dentro de caixa, guardada dentro de gaveta. Usei ela todinha aqui, ó, pra fazer a roupinha do meu boneco, porque esse era o objetivo, esse era o propósito dela. Ela tava na minha lista? Não tava, mas eu comprei porque ela encaixava direitinho na ideia que eu tinha ali pro meu Pequeno Príncipe. Então, assim, fiquem atentas, mas dessa forma, com um olhar crítico, com um olhar bem científico, focado naquilo que você quer fazer, para essas novas tecnologias. Eu estava falando para vocês assim que eu acho um absurdo o pensamento da crocheteira, da artesã em geral, quando ela resiste a algumas novas tecnologias, única e exclusivamente por causa de preço. Óbvio que tem coisa que foge muito do orçamento da gente, aí a gente vai e repensa, ou então a gente pensa uma estratégia. Se for muito importante para o nosso negócio, você pensa uma estratégia para você tornar viável. Agora, tem algumas coisas que realmente saem do orçamento ali, você acaba tendo que desistir mesmo.
Mas a maioria das vezes, gente, o nosso material do dia a dia, se fugir do orçamento, vai ser pouca coisa. Não vai ser uma coisa assim, e você tem que começar a pôr na balança, pesar ali os prós e os contras. Tá, é um pouquinho mais caro, mas em termos de rendimento, em termos de impacto no meu produto, como que vai ser isso? Então você tem que botar na balança, você tem que botar no papel ali os prós e os contras para você fazer uma análise crítica das coisas. Por que eu falo essa história que eu tenho pavor de amigurumeira, de crocheteira que pensa dessa forma? Porque teve um episódio que foi o lançamento, eu não esqueço, não esquecerei, não esqueço e não esquecerei, porque eu fiquei pistola com isso. Foi o lançamento do fio Amigurumi Glow. Eu já mostrei ele para vocês aqui numa live. O Amigurumi Glow é aquele fio da família Amigurumi da Círculo, que ele tem um acabamento especial ali que faz com que ele brilhe no escuro. Então você faz a peça, aí você deixa a peça exposta ou à luz artificial ou no sol ela fica mais potente ainda. Mas você deixa ela exposta um tempo ali na luz, e aí quando você apaga a luz ali e fica no escuro, ela brilha, ela fica fluorescente. É igual aqueles pijamas, sabe aqueles pijaminha de criança? Que tem os detalhezinhos ali, fala, vem a etiqueta lá assim, brilha no escuro. Aí a criança toma banho, põe o pijama, fica andando ali na luz de casa, quando chega de noite que ela vai dormir, ela tá parecendo um abajur. Aí você não sabe se o pijama é bom ou se ele é ruim, né? Você vai ajudar ou se ele vai dificultar o sono da criança. Pelo menos os que tem lá em casa dos meninos, meu Deus, como brilha aquele negócio. E essa linha é a mesma coisa. Aí quando lançou, o pessoal da Círculo, eles sempre fazem um grande evento, né, de lançamento, faz aquela live, chama as artesãs da Círculo lá, faz aquele auê todo, aquela antecipação, aquela coisa toda. Antes, já estava todo mundo, eu quero. Aí lançou, fez o evento e tal, beleza, não divulgaram o preço, porque o preço ele é individual, cada armarinho, ele tem uma faixa de preço, mas geralmente cada armarinho acaba cobrando o seu, né? E aí o que aconteceu? Quando foi no dia seguinte desse lançamento, no dia tava todo mundo alvoroçado, tudo doido na live da Círculo. Ai, que maravilhoso, que incrível, que lindo, que tudo, não sei o quê. Aí quando foi no dia seguinte, que o povo já tinha pesquisado depois da live ali para ver se achava o fio para comprar e viram o preço do fio, gente, mas o que tinha de mulher reclamando nesse Instagram? Você entrava nas postagens, estava todo mundo lá, um absurdo, caríssimo, a Círculo tá pensando o quê? Todo aquele confete que eles estavam lá jogando na live, em segundos assim, foi a conta de ver o preço do fio que já começaram a detonar com a Círculo por causa do preço do Amigurumi Glow. Por quê? Naquele tempo lá, o fio amigurumi, o novelinho do amigurumi, ele custava na faixa ali de uns 12, 13 reais. E o Amigurumi Glow, ele vem metade do que vem num fio de amigurumi normal, ele vem pouquinho, ele é um novelinho pequeno assim. Ele vem metade do que vem no novelo normal de amigurumi e ele custava o dobro. Então ele estava custando, na época, quando lançou, acho que R$25 o novelinho, mas era um novelinho pequeno de 50 gramas. E aí o povo ficou doido, falando, nossa, vem metade e custa o dobro, caríssimo, que absurdo, não sei o quê. Gente, eu falo para vocês, eu comprei um novelo desse Amigurumi Glow, porque né, eu não sou dessas que é resistente à tecnologia, resistente às novidades, porque eu achava que super cabia no meu produto e vendi muita peça exatamente por causa do diferencial dele. E fiz coisa pra caramba e ainda tenho Amigurumi Glow lá em casa. Na época, eu acho que eu comprei 3 novelinhos, pra falar pra vocês, quando lançou, eu comprei 3 novelinhos e eu ainda tenho novelinho fechado lá em casa. Porque é assim, gente. Você vai usar nos detalhes, você vai usar numa coisinha ou outra. Se você usar de forma estratégica, você consegue aproveitar sem encarecer o seu produto, sem aumentar muito o custo de produção do seu produto. Então a gente tem que ter esse olhar estratégico, tem que ter essa visão. A gente não pode engessar a cabeça ali para essas tendências, para essas tecnologias, tá? E outra coisa importante também de comportamento de mercado é que todo santo dia, se você estiver atenta, você vai começar a perceber que vão surgindo novos nichos, vão surgindo novas necessidades que antes não haviam, novos públicos ali específicos, que antes não aconteciam, que são grandes oportunidades também, são grandes chances, né, de diferenciação.
Então eu trouxe 2 aqui para vocês, e eu trouxe 2 aqui de forma bem estratégica, porque eu sei que a maioria de vocês é focada sim no público infantil, é focada sim no nicho de infantil. Então eu não quis fugir muito, então seria quase como se fossem subnichos do nicho infantil, que é para poder ter essa oportunidade de ajudar vocês mesmo, tá? E trazer um exemplo que seja mais concreto, que vocês consigam visualizar o que eu tô querendo falar para vocês, tá? Então 2 subnichos eu vou chamar assim, para vocês olharem mais de perto, terem mais atenção, começarem a pesquisar sobre eles, sobre esses desejos e esses problemas, esses subnichos, porque são nichos, são subnichos muito bacanas de serem explorados no universo do amigurumi e das bonecas, e que a maioria das amigurumeiras não tá dando a menor bola, ou se dá bola, mas num outro contexto, de um outro jeito, e você pode arrebentar com as suas bonecas em amigurumi nesses 2 subnichos e se diferenciar pra caramba no seu mercado. Quais são? O primeiro que eu trouxe para vocês é o pedagógico. O que é o pedagógico? É todo tipo de brinquedo que tem alguma ação pedagógica, ou seja, que ensine alguma coisa para a criança, ou seja, que ajude a criança a desenvolver algum tipo de habilidade. Então, esse é o pedagógico. Então, tudo aquilo que vai reforçar um aprendizado da criança, que vai ensinar alguma coisa para a criança, que vai treinar uma habilidade, tá dentro do nicho de pedagógicos. E isso é cada vez mais procurado. Por quê? Porque as mães estão tendo acesso à informação e estão vendo todos os dias um monte de cientista, um monte de médico, de pediatra, de psicólogo, falando do mal que faz o uso excessivo de telas. Só que como que faz para a mãe tirar essa criança que já está acostumada ao celular, que já está acostumada ao computador, para uma outra atividade que seja tão interessante quanto? Acabei de falar, essa atividade ela tem que ser tão interessante quanto um celular, quanto uma televisão, quanto um computador, tá? E para ela ser tão interessante quanto, ela tem que fazer com que a criança se sinta provocada a fazê-la. Então, esse é o poder dos pedagógicos. Os pedagógicos, na maioria das vezes, eles são mais interativos do que um brinquedo comum. Eles são mais interativos, a criança interage mais com esse pedagógico, porque ela precisa explorar, ela precisa manusear, ela precisa fazer algumas ações nesse brinquedo para que ele responda à proposta dele. Então, por exemplo, um amigurumi que ensine, uma boneca que ensine cores. Como você consegue isso? Na roupinha da boneca. Elementos personalizadores na roupinha dela, você pode trabalhar cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. Tranquilamente, você pode fazer combinações, pareamento de cores, você pode fazer um joguinho de roupinha, um joguinho de acessórios, tipo um acessório pareando com a blusa, pareando com a calça. Pareamento de cores você consegue fazer através de elementos personalizadores ali na personalização da sua boneca. Outra coisa, formas. Você pode trabalhar formas também nos acessórios, na boneca em si, nas roupinhas também da boneca. Outros elementos que você pode associar. Por exemplo, você faz ali a roupinha dela, igual tá feita ali o casaco do meu príncipe. Você pode colocar, em vez de botões todos iguais, você pode colocar um botão de cada jeito, um círculo, um quadrado, um triângulo, um retângulo. Você está trabalhando formas. Além de trabalhar formas, o abotoar e o desabotoar desses botões, o amarrar e o desamarrar de laços ali, o velcro, o botãozinho de pressão, o zíper, tudo isso trabalha o que a gente chama de AVDs, que são atividades de vida diária. É o cotidiano, é o dia a dia dessas crianças. Isso é muito explorado, gente, na pedagogia Montessori, por exemplo. Quem aí tem filho, tem neto que estudam em escola montessoriana, ou se você já ouviu falar, se você é professora, já ouviu falar, isso é muito explorado dentro dessa pedagogia. Essas atividades de vida diária. Para quê? Para trazer autonomia para a criança.
um dos principais objetivos ali dessa pedagogia, dessa linha pedagógica ali, é exatamente criar essa autonomia nas crianças. Então, você consegue fazer isso nas suas bonecas. As bonecas que trocam de roupinha, você tirar e colocar uma roupinha. Outra função pedagógica que você pode trazer para suas bonecas, contação de histórias. Você pode personalizar as suas bonecas como personagens de histórias, dos contos clássicos infantis, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, quem mais? Rapunzel, os clássicos, tá, gente? Bela Adormecida. Você pode trazer esses clássicos da literatura infantil e usar essas bonecas em contação de histórias. A criança interagindo enquanto a professora ou profissional ali que está fazendo uma atividade pedagógica com a criança. Enquanto ele conta a história, ele pode distribuir esses personagens entre as crianças para que as crianças façam com que os personagens atuem enquanto ele está narrando a historinha. Olha que atividade bacana para a sala de aula. E isso é cada vez mais necessário, não só dentro de casa, essas mães que estão preferindo esse tipo de brinquedo, esse tipo de produto, para poder as crianças saírem das telas ali e resolver esse problema, quanto para os profissionais da área de educação. Porque antigamente, se você pensar, gente, professora, o que elas faziam? Elas imprimiam as atividades, levavam para a criança colorir, para a criança fazer colagem, para a criança fazer vários tipos de ações ali nas atividades impressas, ou então era aquelas coisas, brincar de massinha, alguma brincadeira ali corporal, essas coisas todas. Hoje, elas têm mais essa opção. Você oferecer para uma professora, você conversar com você vai numa escola particular, gente, aquelas escolas caríssimas. Tem escolas particulares que cobram fortuna, né? Cobra preço de faculdade. Você vai numa escola dessa e vende uma ideia dessa, vende um projeto desse para a diretora, você vai ver o que você vai vender de boneca para uma escola dessa. Você senta e espera que você vai ver o que você vai vender para uma escola dessa e para outra semelhante se você resolver investir num subnicho desse. As outras amigurumeiras estão vendo isso? Não, só quem está aqui comigo nessa live. As pessoas não percebem essas oportunidades. Fica todo mundo ali, ó, bitolado ali na mesma coisa, mesmo modelinho de boneco, mesmo modelinho de ursinho, mesmo modelinho. Vocês têm que começar a expandir. Quem anda comigo, quem está aqui comigo, vai cansar de ouvir eu falar isso. Quem já está aqui há um tempo sabe. Vai cansar de ouvir eu falar isso. A minha ideia, o meu objetivo aqui é sempre provocar vocês para que vocês consigam perceber o que está do lado de lá do muro, tá? Então, só essas dicas que eu dei para vocês aqui, ó, já dá para vocês ganhar dinheiro pra caramba se vocês resolverem colocar em prática. E outro subnicho também que a gente pode relacionar com o infantil, mas ele ultrapassa o universo do infantil e que é pouco explorado pelas amigurumeiras é o nicho de festa. Por que eu digo que é pouco? Você vai falar assim, ah não, mas tem um monte de gente que vende para decoração de mesa de festa. Sim, dentro desse contexto sim, e todas as outras necessidades que um nicho de festa tem. E as outras necessidades que uma festeira tem quando ela vai organizar uma festa, que a mãe tem quando ela quer pensar uma festa para o filho dela. Então, a gente já tem a decoração da mesa, que já é mais tradicional, que é onde a gente mais vê os amigurumis em ação ali, as bonecas, os personagens, os bichinhos, etc. Decoração da mesa principal. A gente pode, da mesma forma como lá nos pedagógicos, criar personagens para contação de histórias, porque os aniversários infantis, tem muito aniversário infantil hoje em dia que tem atividades lúdicas para as crianças. Eu, particularmente, eu gosto muito de atividade lúdica para criança, porque se você não põe uma atividade ali para eles fazerem na festinha, gente, eles começam com a correria louca e só corre, aí é um que cai e rala o queixo, aí é o outro que bate com a cabeça com o outro, vira aquela confusão. Quando você coloca uma atividade, as crianças amam. Elas participam, elas interagem com a atividade. Então, eu sempre ponho aniversário. O Lourenço agora tá maior, né? Mas teve o aniversário do Lourenço, por exemplo, que o tema era acampamento, que a gente fez as duas barracas
para eles acamparem ali, brincar de acampar. E eu deixei uma mesinha que eu coloquei assim, eu imprimi um monte de desenho, peguei no Pinterest mesmo, eu acho, um monte de desenho assim, que era tipo máscara de bichinho da floresta, sabe? Porque eles estavam acampando, o tema do aniversário era acampamento. Então era como se fosse um monte de máscara de bichinho e deixei aquele monte de desenho ali em branco, deixei giz de cera, deixei lápis de cor, deixei canetinha, deixei glitter, cola, bastão, glitter. Gente, eu fiquei 1 ano catando glitter, mas eu deixei lá e eles divertiram pra caramba. Mesinha com 2 banquinhos baixo da alturinha deles, entre as 2 barraquinhas. Então, quem estava brincando na barraca, estava brincando na barraca. Quem estava fazendo atividade artística ali, estava fazendo atividade artística. Todos amaram e participaram das brincadeiras e não ficou aquela correria louca, aquele negócio desenfreado, tá? Nunca aluguei um pula-pula para aniversário dos meus filhos. Eu sempre coloco esse tipo de coisa. Às vezes eu coloco um balde com massinha, com lápis de cor, com esses negócios. Eles amam, tá? Experimentem fazer isso nos aniversários dos filhos de vocês, dos netos. Aí vocês vão ver a diferença que vai ser em termos de tranquilidade na festa infantil. Então, tem muitas festas que as mães contratam, inclusive recreadores ali para poder fazer essas atividades com as crianças e no meio dessa recreação sempre tem uma contação de história. Eles sempre fazem um teatrinho, fazem alguma coisa. Então você pode fazer os personagens com esse objetivo, do mesmo jeito que a gente fez lá na escola, né, na atividade pedagógica. Esses personagens, eles podem inclusive seguir a temática da festa. O aniversário da criança é com tema de Chapeuzinho Vermelho. Faz o Chapeuzinho com a vovó, o caçador, o lobo. Faz os personagens bonitinhos ali, oferece para a festeira para ela vender no pacote. Eles podem decorar a mesa, eles podem sair da mesa na hora da contação de história. Depois eles vão decorar o quarto dessa criança. Então, super produto, super produto. Outra coisa, gente, lembrancinha, não subestimem o poder de compra de uma mãe que está organizando um aniversário infantil, gente. O famoso vai ser só um bolinho, vocês estão vendo que está cada vez maior. E isso não é restrito só às ricas e famosas, tá? A gente vê gente na cidade da gente que gasta o que não tem para poder fazer aniversário de criança. Me conta aí se vocês já viram gente assim, porque é o mais comum, é o que mais tem. Então, lembrancinha, amigurumis como lembrancinha, bonecas como lembrancinha para os convidados, tá? Uma super ideia também. Convite, aqui já é a mãe que já tá afim mesmo de ostentar. Não sei se vocês viram, um tempo atrás saiu o pessoal falando muito, o aniversário da menininha da Virgínia lá. Virgínia é aquela influencer, gente, para quem não conhece. Aniversário da menininha dela, que o convite, o tema acho que era Disney, acho que era um negócio da Disney lá, e o convite era uma caixa grandona, assim, que na hora que a pessoa convidada abria a tampa da caixa, aparecia, tinha tipo um tablet na tampa da caixa, e aí começava a passar um vídeo ali do Mickey convidando a pessoa para a festa do aniversário da menina, aquela coisa toda. Então, tipo assim, um convite super lindo, criativo, bacana, bonito, mas carésimo, né? Deve ter custado o olho da cara ali só o convite, com mais um monte de coisinha que ia dentro da caixa ali. Então, gente, mais uma vez, não subestimem o poder de compra e o desejo de uma mãe que está organizando uma festa para o seu filho. Não subestimem, tá? Porque às vezes a gente acha, fala, nossa, imagina fazer um convite de amigurumi, uma boneca que ali na bolsinha dela leva o convite da festa da criança, uma boneca com o tema da festa. Gente, faz. Se você tem público para isso, se o seu público ele tem o perfil parecido, não é com Virgínia, tá, gente? Tem gente muito menor do que a Virgínia que investe sim nesse tipo de produto. Só não comprou até hoje porque não teve oportunidade, porque não apareceu para ela ali e a pessoa não vai ter ideia para poder ir lá te pedir. Você que tem que ter a ideia e oferecer como uma opção inovadora. Então, convite, você fazer a boneca e aí na boneca, em algum contexto da boneca ali que tem a ver com a festinha, você colocar
o convite da festa da criança. Convite de festa do Pequeno Príncipe, você faz a rosa, aí a rosa na hora que... Olha as minhas ideias, gente, eu sou desse jeito, tá? Quem tá chegando agora vai acostumando. Faz a festa do Pequeno Príncipe, e aí a rosa, leva a rosa do Pequeno Príncipe, na hora que abre a rosa, dentro da rosa ali tá as informações da festinha da criança, tá o convite. Olha que maneiro que ia ser. Surpreendente, impactante, isso aí é o sonho de toda mãe que quer ostentar o aniversário do filho. Aí, saindo do infantil, a gente tem oportunidades também no nicho festa para casamento, você fazer noivinhos em amigurumi, você fazer bonecos que representem os noivos, tá? Isso vende pra caramba também, já tem no formato específico, você pode variar com novos formatos de base. Aniversário de 15 anos, e aqui ia ficar massa demais se você fizesse uma boneca que se transformasse, tipo a menina moça, sabe? Era criança, era menina, de repente ela se transformou, você muda a roupinha dela, muda o cabelo e ela transforma na mocinha ali que tá fazendo 15 anos. A Antonella tem uma boneca, é uma Baby Alive, que veio na cabeça agora que eu dei esse exemplo pra vocês, que ela é assim, ela cresce, eu não sei se vocês já viram essa Baby Alive. Ela cresce, então ela é bebê, ela é pequenininha, qualquer dia eu trago ela pra live pra vocês verem. Ela é bebezinha, pequenininha assim mesmo, enroladinha ali na mantinha dela. Aí você vai lá, você fica lá, ninando ela e dá mamadeira e conversa com ela e tal. De repente, do nada, assim, ela cresce um pouquinho, ela faz um barulhinho lá, dá umas resmungadinhas, fala alguma coisinha ali e cresce um pouquinho a boneca. E aí ela vai crescendo até ela virar uma menininha. Então, na hora que ela vira menininha, que ela tá grande, que ela fica maiorzinha assim, o cabelo dela cresce também, fica aquele cabelo, ela vai transformando. Então, se aproveitar essa referência, vocês estão vendo que a gente tem que estar sempre atento, assim, às referências, às experiências que a gente tem. Se aproveitar uma referência dessa para tentar trazer para o amigurumi esse tipo de transformação e oferecer isso como uma oportunidade para uma festa de 15 anos, é muito bacana, é muito surpreendente. Imagina a surpresa do aniversariante, imagina a surpresa dos convidados, a boneca se transformando. Ah, mas a boneca eu tenho que pôr um negócio, mecanismo, tem que pôr pilha? Não, não tem que pôr nada disso. Tem que pôr nada disso. Às vezes assim, ó, você fazendo, já viram aquelas bonecas de contação? Vou mostrar a raposa aqui pra vocês. Vocês já viram aquelas bonecas de contação de história? Que assim, fica a princesa do lado de cá, aí você vira ela ao contrário assim, muda a roupa dela pro outro lado, do lado de cá tem a bruxa. Isso aí já resolve o problema. Só esse artifício já resolve esse problema e você vai ter um produto criativo, surpreendente e impactante. Só com isso, só você usando essa bobagem, entre aspas, para poder transformar a sua bonequinha ali, tá? Outro público também bacana é o público da terceira idade. Gente, galera chega na terceira idade, mas eles garram amor em boneca que vocês não têm noção. Eles garram amor em boneca que vocês não têm ideia, pessoalzinho da terceira idade. Então, fazer as vovós, fazer os vovôs personalizados para presentear a vovó, presentear o vovô, eles amam demais, tá? Então, aniversário lá da vovó, aniversário da bisa, aniversário da tia, que é mais velha já, que já é vovó, que já tá na terceira idade e tal, você oferecer como uma opção de presente, meu Deus, como tem procura. A Lucimar falou que ainda não tem a lista de materiais. Lucimar, você tá no grupo do WhatsApp? Molha a água ela aqui, porque fica essa falação, né? Então, percebam o seguinte, esses dois subnichos que eu falei para vocês, eles ainda estão no nicho infantil. Eles estão relacionados com criança de alguma forma, mas com outro foco, olhando para o outro lado. Com outras necessidades, além daquelas necessidades óbvias que a gente já sabe que as crianças têm no dia a dia ali, as crianças, os pais, as mães e etc. Vocês entenderam agora quando eu falei lá no começo que eu quero que vocês olhem para o outro lado, que vocês tentem enxergar outras possibilidades, outras oportunidades? E isso a gente faz exatamente com aquela pesquisa de público, com pesquisa de mercado. O que acontece quando você olha para o outro lado e começa a explorar essas outras oportunidades? Automaticamente a sua concorrência diminui. Por quê? Porque a sua concorrente está olhando para o lado de lá
E você está olhando para cá, você está olhando para essas oportunidades diferenciadas aqui e a sua concorrente está seguindo o bonde para lá. Então, automaticamente diminui sua concorrência. Diminui sua concorrência, porque vai ter pouca gente fazendo a boneca pedagógica, vai ter pouca gente fazendo a boneca lá dos 15 anos, vai ter pouca gente fazendo os personagens para contação de histórias em amigurumi, nesse contexto que eu tô falando para vocês. Então diminui a concorrência. Diminuiu a concorrência, a gente voltando lá na história da lei da oferta e procura lá do mercado, a lei de mercado, o que acontece? O seu produto, ele é mais escasso, ele tem menos, porque você só que está fazendo, ou você e algumas outras poucas, diluídas ali pelo Brasil todo. Não é todo mundo que está fazendo. Então é um produto mais raro, um produto mais escasso. Quando ele é mais raro, ele é mais escasso, ele é mais exclusivo, automaticamente aumenta o seu lucro, porque ele vai valer mais aos olhos do seu cliente. Então você pode cobrar o quanto ele vale. Você não precisa entrar naquela guerra louca de preço com a sua concorrência, porque você está vendendo um boneco branco de cabelo loiro e a outra está vendendo o mesmo boneco branco de cabelo loiro que vocês pegaram a receita lá da mesma artesã. Você não precisa ficar brigando no tapa ali por causa de 10 centavos. Automaticamente, você usando esse tipo de estratégia de diferenciação, o seu lucro vai aumentar, você vai vender o seu produto pelo que ele vale, o seu cliente vai reconhecer esse valor, porque tá vendo que não é todo mundo que faz daquele jeito, vai te achar super criativa, te achando super criativa, isso vai acelerar a sua autoridade dentro do seu nicho, e quanto mais autoridade você tem, mais você pode cobrar, porque aí você passa a ser objeto de desejo. Você estava atendendo necessidades, você vai ganhando autoridade, chega uma hora que o seu cliente começa a desejar ter um produto seu, um produto feito pelas suas mãos, porque você é autoridade no assunto. E aí você pode cobrar mais por causa dessa sua autoridade. Beleza, meus amores? Fez sentido para vocês? Me conta nos comentários se ajudou. Quem gostou, bate palma, manda coração. Ficou com dúvida, pode mandar. Tô aqui. Lembrando que essa live ela faz parte do nosso esquenta para a Semana Amigurumi 10X, que tá chegando aí, começa na próxima segunda-feira, que vai ser uma super semana onde eu vou te ensinar a fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi. E eu já dei o spoiler aqui para vocês, spoiler não, já mostrei inteiro. A gente vai crochetar juntas na Semana Amigurumi 10X. Essa raposinha aqui, que é o Antoine, a gente vai fazer ela juntinhas lá na Semana Amigurumi 10X. A Lucimar falou que não tem ainda o PDF dos materiais. O PDF com os materiais para a gente fazer o Antoine, ele tá no grupo do WhatsApp. Clica depois, Lucimar, na descrição do grupo, lá em cima, nas informações do grupo, provavelmente vai ter um link ali para você baixar os materiais, tá? Lembrando que os materiais que estão lá, eles são uma sugestão de materiais, você pode usar o fio que você tiver, você pode as cores que você quiser usar, você pode usar as cores que você quiser, ia ficar linda, uma raposinha azul, uma raposinha rosa, uma raposinha amarela, qualquer cor fica muito bonitinho, tá? O importante é você participar, é você fazer junto comigo, porque ela não foi escolhida para a Semana Amigurumi 10X de forma aleatória. Nada do que eu faço é aleatório, gente, é tudo com a intenção de ajudar vocês a fazer e a vender amigurumis personalizados, tá? Então ela foi escolhida de forma estratégica para que eu tenha a oportunidade de ensinar para vocês alguns pontos bacanas, alguns pontos legais do amigurumi, principalmente para quem nunca fez, e algumas dicas, algumas estratégias legais aí para quem já faz, mas tem algum tipo de dificuldade, como por exemplo, a costura. Ela é sem costura, não vou falar 100%, porque a gente só costura o focinho dela. Olha o focinho rebitado, gente, que luxo. A gente só costura o focinho dela e as orelhinhas, tá? O resto é completamente sem costura e vocês vão aprender a fazer essa técnica bacaninha aqui para fazer esse detalhe no rabo dela, ó. Esse desenho no rabo dela, que é bem facinho de fazer, bem tranquilo. Já na primeira aula a gente vai aprender isso daqui, tá bom? A Ivone tá falando, que pena, não vou conseguir assistir o 10X. Por que, Ivone, não vai? A Lucimar tá perguntando aqui que é só entrar na comunidade. Isso, você tem que entrar lá no grupo do WhatsApp, que ele é dentro da comunidade, né? Você entrou lá nos dados você vai ter o link para poder
baixar essa lista de materiais. E aí, gente, para fazer a inscrição, o que você tem que fazer? Você quer fazer a raposinha comigo? Quer participar? Quer assistir às aulas do 10x? O que você tem que fazer? Você vai clicar no link que está na minha bio, terminando a live, você vai lá no meu perfil, vai ter um linkzinho na bio, clica no link, você vai para uma página que vai pedir o seu nome e o seu e-mail, coloca ali o e-mail que você usa de verdade, que você acessa, porque a gente vai mandar informação importante para você nesse e-mail. E aí, você vai para uma outra página, quando você der o ok ali, você vai para uma outra página. Ô, Ivone, a Ivone falou que vai operar e vai estar de repouso, melhor opção, ué. Enquanto você estiver de repouso, você fica assistindo as aulas do Amigurumi 10x ali com a gente. Talvez você não consiga fazer a raposinha com a gente, mas você consegue assistir as aulas, tem muito conteúdo bacana ali para vocês, então aproveita, vai estar de repouso, uma ótima ideia ali você passar esses dias com a nossa companhia ali, a gente vai fazer companhia para você. Aí, gente, vai ter um outro botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Entrou no grupo do WhatsApp, que é importantíssimo você estar lá. É lá que você vai receber o link das aulas, é lá que você vai receber informação sobre o evento, é lá que você vai receber as informações a respeito da raposinha. Então, estejam no grupo do WhatsApp, tá? Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês. Você colocou o seu e-mail na inscrição para garantir a sua vaga. Você vai receber automaticamente, terminou de fazer a inscrição, você vai receber, corre na mesma hora lá no seu e-mail. Você vai receber um e-mail de confirmação e nesse e-mail de confirmação vai ter uma pesquisa para você responder. Pesquisa bem rápida, 2 minutinhos você responde, tá? Muito tranquila. Para que essa pesquisa? Para eu entender quais são as suas dificuldades, eu consegui atender as suas dificuldades, eu consegui te ajudar de verdade. Já falei para vocês que nada é aleatório. A gente faz o nosso conteúdo aqui, a gente elabora o conteúdo da Semana Amigurumi 10x pensando nas necessidades de vocês, nas principais dificuldades, naquilo que a gente pode realmente ajudar. Então é muito importante você responder a pesquisa e só quem responder a pesquisa no final do evento, quando terminar a nossa Semana Amigurumi 10x, vai receber de presente, por essa gentileza de ter respondido a pesquisa pra gente, o PDF da raposinha do Antoine, tá? A Ivone falou que vai operar o braço, então você vai ficar deitadinha assistindo a gente. Pode botar a gente lá no YouTube e vai assistir com a gente, tá? Quem tá chegando agora e não sabe por que ele chama Antoine, não sabe por que é raposa e tal, já que a gente tá falando de boneca, é porque o nosso tema dessa semana Amigurumi 10x é o Pequeno Príncipe. Eu vou pegar ele aqui para vocês verem ele de pertinho. Ó, olha que lindura, gente, o nosso Pequeno Príncipe com a raposinha, ó. Ah lá, a Rosa tá falando que ela já respondeu, mas que fica pedindo direto como se não tivesse feito. A Lídia vai dar uma olhadinha nisso, viu, Rosa? Pode ficar tranquilo. Ó, nosso Pequeno Príncipe, nossa raposinha. A Regina tá falando, ganha o PDF dos materiais, né? Não, ganha o PDF da receita. O PDF dos materiais já está disponível para vocês no WhatsApp. Quem responder a pesquisa no final do evento vai ganhar o PDF com a receita escrita da raposinha, tá? Para vocês conseguirem fazer depois, porque os vídeos não ficam disponíveis para sempre, tá? Vai chegar uma hora que eles vão sair do ar. Então, a raposinha, ela é a parceirinha aqui do nosso Pequeno Príncipe, por isso que a gente vai fazer ela na nossa semana Amigurumi 10x, porque a nossa temática é o nosso Pequeno Príncipe. E para vocês verem mais de perto, olha aqui que bonitinho, que eu falei para vocês da lã, quem ficou curiosa aí, ó, essa lã chama Boreal, uma lã linda, ela é desse jeito, ó, você vai fazendo e ela vai dando esse degradê, fazendo essas listas irregulares aqui, ó, tá vendo? Então, esse fio é lindo, ele chama Boreal, ele é bem desfiadinho, bem rústico, ele tem um brilhozinho assim quando você vê de perto, bem bonito, amei trabalhar com esse fio da Círculo. Gente, olha aqui, parece botão, mas é velcro, tá? Olha que coisa linda, ó. Os detalhes aqui que facilitam. Que coisa mais bonitinha. Olha a fivelinha da bota. Que riqueza, que luxo. O nosso Pequeno Príncipe. A Regina falou que não conseguiu abrir ele. Achei que fosse os materiais. Mas você não recebeu ainda não, Regina.
Você vai receber no final do evento. Esse que você recebeu, que está no grupo do WhatsApp, é o material mesmo. Meus amores, amanhã, quarta-feira, a Rosa tá falando, Patrícia, parabéns, esse príncipe ficou maravilhoso. Tá um amor, não tá? Tá, ainda bem que ele é meu. Se eu tivesse feito ele de encomenda para algum cliente, eu não ia querer entregar, não. Esse aqui é um que a gente apega. Eu sou apegada, todas as minhas bonecas ali, eu sou bem apegada, ainda bem que elas são minhas. Faço outra para o cliente, mas as minhas eu tenho aqui porque são do coração. Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter mais uma super aula de aquecimento. A gente vai estar aqui de novo em mais uma super aula de aquecimento. E amanhã eu vou te provar por A mais B que o cliente certo existe e eu vou contar para você tudo o que você tem que fazer para conseguir conquistar este coraçãozinho que a gente tanto quer conquistar, que é o coraçãozinho do nosso cliente certo. Quem que é o cliente certo, gente? É o cliente que valoriza e que sempre quer comprar os nossos produtos, o nosso artesanato, o nosso amigurumi, tá? Então amanhã estejam aqui à 13h que a gente vai falar do cliente certo. Amanhã vocês vão conhecer bem Globo Repórter, né? Quem é, o que eles comem, onde eles vivem, o que eles vestem. Então amanhã a gente vai falar disso, tá bom? Então beijo grande pra vocês. A live já tá subindo gravada, depois mais tarde eu subo ela lá no YouTube, porque demora um pouquinho esse processo. E amanhã a gente tá aqui de novo à 13h. Beijo grande pra vocês. Ficou com dúvida, vou botar a caixinha lá nos stories e vocês podem mandar a dúvida de vocês lá ou me chamar no direct, tá? Beijão, até amanhã.